Analisando de novo o que se imaginava antes, o botafoguense tem que relaxar pelo menos um pouquinho hoje e festejar a classificação, mesmo que pegue o adversário mais duro nas oitavas? Eu acho que o botafoguense está orgulhoso do time mesmo com essa derrota, assim. Porque acho que todo mundo olhava para esse grupo, né? E foi colocado como grupo da morte para o Botafogo. E era mesmo, né? E era mesmo, né? Porque se imaginava que os dois times europeus iriam avançar de fase, não sei se com tranquilidade ou não, mas iriam avançar de fase. E o Botafogo conseguiu, dentro de uma questão coletiva, a sua classificação, ficou muito perto de conseguir a primeira posição no grupo, né? Isso chamaria ainda mais atenção. Eu acho que mexe um pouco com os jogadores do Botafogo. Eu vi algumas entrevistas, né, após o jogo, falando sobre isso, que eles estavam até confusos com relação ao comemorar e a também imaginar que poderia ter um resultado melhor, que o colocaria na primeira posição. Mas eu acho que para o cenário inicial que foi criado, eu acho que o botafoguense tem que ficar muito orgulhoso e os jogadores do Botafogo também, assim. Com relação a esse sistema defensivo, Plia, eu acho que é algo que funciona muito bem, né? Porque, assim, essa linha de 4, com esses 3 homens na frente, né? Hoje o Gregory, o Alan e o Marlon Freitas, junto com o Barbosa, com o Jair também, que é jovem, mas está jogando muita bola. Então é algo que chama a atenção do Botafogo. Assim, o Botafogo tem um grande atacante. O que te chama a atenção no Jair? Você que é da posição. É a dinâmica que ele coloca no jogo, né? É um jogador que tem um poder de marcação, que tem uma experiência internacional também, isso agrega nesse tamanho de jogo, mas também é um cara que dá uma dinâmica ofensiva, né? Que tem aquela passadinha curta, aquela saída em velocidade, tem uma sustentação com o Gregory também, que vai fazer muita falta nesse jogo das oitavas de final, muita falta. Eu acho que o Gregory poderia tomar cuidado, né? Acho que é uma observação que a gente faz aí com relação ao Gregory, que ele é muito bom jogador. Ele é muito importante para o Botafogo, mas em alguns momentos ele passa um pouquinho do ponto, como o lance do pênalti também, né? Teve uma penalidade pro Atlético. Foi? Não. Teve uma falta antes, Plia, que foi dada. Né? Então, mas eu acho que se não tem a falta antes, eu acho que o juiz marcaria a penalidade. Mas ele joga muita bola, assim, vai fazer muita falta pro Botafogo nas oitavas, mas é um sistema que chama atenção. Quando tá os titulares da posição, né, que são considerados titulares hoje, é algo que funciona muito bem, assim, essa linha de 4 com esses 3 homens, né, à frente, com um pouquinho mais de liberdade ali pro Alan, sair um pouquinho mais e os 3 atacantes. E não pode deixar de esquecer, né, principalmente que você frisou agora, os 3 atacantes. Acho que o Igor Jesus fazendo um grande campeonato, né, e o Arthur me surpreendeu pela posição que vem jogando. Hoje fez uma partida perfeita, tá? Segurou a bola, ganhou falta, várias oportunidades de sair no contra-ataque. Realmente, o Botafogo surpreendendo num grupo difícil como era. O Play hoje parece que ficou a impressão que se o resultado que o Botafogo precisasse para hoje, ele conseguiria. De repente, se o Botafogo precisasse ganhar o jogo, eu acho que ganharia. Acho que jogou muito com o regulamento. Primeiro tempo jogou mais. Primeiro tempo jogou mais, até o empate. Se precisasse do empate, por exemplo, eu acho que conseguiria. Eu acho que jogou muito em cima disso. E tem aquela teoria que o Lugano fala muito também, né? É quando você faz um jogo muito bom para você... Sul-americanos, né? Sul-americano. Para você fazer um segundo logo em seguida também, baixa um pouco mais a concentração. E o Botafogo se desgastou demais para conseguir o placar contra o Paris Saint-Germain, né? E mesmo assim conseguiu fazer um jogo competitivo contra o Atlético e fez o que tinha que ser feito. Mas eu acho que é algo que tem que ser analisado e prestar um pouco atenção, né? Porque o segundo tempo do Botafogo no primeiro jogo contra o Seattle já teve uma queda de rendimento. Quase. Seja na questão tática e nas mudanças também do Renato Paiva. Aí contra o Paris Saint-Germain foi um jogo diferente nessa questão, né? Porque pede-se muita concentração, a adrenalina tá lá em cima, a intensidade, motivação da Champions, e as coisas estão funcionando bem, então o time se manteve num padrão, pelo menos defensivo ali, coletivo, muito bom. E aí no jogo de hoje acontece a mesma coisa, né? O Botafogo faz no primeiro tempo muito bom, não dá quase nenhuma chance pro Atlético, mas aí no segundo tempo começa a dar espaço, enfim, e aí é algo que tem que ser tomado, ter uma atenção, um cuidado especial, porque pode fazer diferença aí nesses jogos de mata-mata daqui para frente. Luiz, como é que você analisa o Mundial do Igor Jesus até aqui? Bom, muito bom. Fez o gol da vitória, tá ajudando, tá participando, tá incomodando os zagueiros. Hoje quase fez um gol também? Hoje quase fez um gol. O que me chama a atenção dos clubes brasileiros, Play, aqui nos anos passados, os clubes brasileiros iam na Europa, metiam 2, 3 nos times europeus. Ramon de Carranza, cansei de ver aí, torneios. E de um tempo para cá, a gente passou a ver os fracassos da seleção e começamos a imaginar que os clubes brasileiros, os times brasileiros são muito inferiores aos times europeus. E até eu também
vi os jogos europeus, nossa, parecia que o ritmo era diferente, mas hoje a gente vê que os clubes brasileiros têm muita qualidade. Tanto é que vem aqui e busca jogadores jovens começando a carreira já para jogar lá fora. E hoje o futebol brasileiro não deve nada para time europeu. Tá? E tem muita chance com o Palmeiras, com o Fluminense. Eu acredito mais no Flamengo e no Palmeiras, que estão mais preparados para chegar. Mas os sul-americanos são numa pegada diferente, né, Luiz? Assim, mas mesmo assim, no que diz respeito à vontade, a foco, concentração no jogo. É um grande campeonato para os europeus também. Pô, Manchester City não ganhou nada, Real Madrid. O Manchester City fez 2 jogos com o time mais reserva do que titular. Mas jogando de chinelinho. Eu acho que vão colocar os times titulares, né? Mas o Plirra vale muito, cara. Esse tipo de campeonato Madrid, aí... Eu fiquei com sono danado ontem. Mas o Real Madrid já não tá mais muito... Aquele Real Madrid já não assusta mais muito. O Bellingham disse ontem na saída do campo 2 coisas, né? Depois da vitória, a primeira vitória do Real Madrid no Mundial, que vai operar o ombro depois do Mundial, quer dizer, vai perder os primeiros meses da temporada, e que estava torcendo para isso tudo acabar logo, Capita. Isso tudo é o Mundial. Assim, eu vou falar, eu acho que a maneira como a gente está olhando, e que eu acho que todos os jogadores deviam olhar, né? Porque é um campeonato mundial de clubes, isso está passando para o mundo todo, instituições e clubes gigantescos, né? Mas a gente sabe como eles olham para isso, né? Não é problema nosso também. Claro. Eu acho que a gente olha para os nossos clubes, né? E a gente fica muito orgulhoso do que está sendo produzido, da forma como os jogadores e os torcedores também estão olhando para essa competição. A gente já viu treinadores importantes falando sobre isso, né? Essa paixão que a gente tem pelo futebol, a maneira como os torcedores estão olhando para essa competição. Enfim, eu acho que a partir do momento de mata-mata, esses times mais fortes, eles vão se interessar logicamente mais pela competição, a gente vai ver os times principais e aí também a gente vai pedir, né, ou ter que sentir dos nossos times aqui do Brasil um nível de intensidade, concentração ainda maior, mas é isso, assim, eu acho que a competição é muito bacana, eu acho assim, eu torço muito, né, em particular, para que dê certo mesmo, para que a gente veja essa competição crescer, porque é legal demais esses enfrentamentos, a gente não está acostumado a isso, agora se eles olham de uma forma, né, que não tem tanto interesse, é um problema deles. E que os nossos clubes olhem de uma forma bem intensa, porque vale muito a pena isso. A grande diferença é que quando os times sul-americanos chegam numa final de campeonato mundial, você faz 2 jogos, né? Você joga uma semifinal e você joga uma final. Então os caras vêm em final de temporada, já com férias ali, todo mundo querendo já descanso. E aí você pega um campeonato, onde você vai para chegar na final, são 7 jogos, né? Sim, Copa do Mundo. Copa do Mundo. E aí já desgastado, isso aí às vezes na cabeça do cara fala, porra, vou perder logo para ir embora, porque não aguento mais, quero descansar, porque depois o campeonato vai começar logo em seguida. Então o campeonato alemão começa dia 19 de agosto. Os caras vão ter pouco tempo de férias para poder se representar, trabalhar, para poder voltar em alta temporada. Então, assim, os brasileiros estão aproveitando esse momento. Não desmerecendo o time, porque estão jogando muito bem, né? Acima do que a gente, vamos colocar assim, esperava de enfrentamento contra os times europeus, mas chegam um pouco abafados os caras na Europa, ainda mais no calor que tá fazendo lá também. Mas então, 23 graus é tão quente assim? Não é. Porque assim, do jeito que estava o jogo, eu até fui atrás da temperatura. Falei, deve estar uns 30 para cima. Pô, sensação 23, Fabinho. Mas tem uns desgastes antes, Plirra. Pô, mas pelo amor de Deus. Desgaste é fogo. Tá louco. Eu entendo muitas das argumentações, mas também uma quantidade de justificativa exagerada. Então, eu sou mais dessa questão que o Fábio falou, de valorizar o que os sul-americanos vêm fazendo até o momento, né? Porque se nós utilizássemos essas desculpas, meu Deus do céu, eu estaria apanhando até lá. E não acredito 100% nessa de não levar a sério. Óbvio que, de repente, o sul-americano dá mais a vida e sabe da visibilidade que tem um torneio. Da importância desse torneio do que as equipes europeias. Mas não acredito. Ontem eu vi a Inter, né, jogando e fazendo gol no final do jogo, todo mundo comemorando bastante, né, a vitória. Os jogadores do PSG incomodados com a derrota contra o Botafogo. Eu acho que nós fomos profissionais e sabemos que nunca é legal ganhar e perder e uma série de coisas. Eu acho que a gente até tênis com esse
com todo respeito, no melhor sentido possível da palavra, com esse animalzinho. Pô, ele vem mordendo a direção pra ganhar um jogo de tênis de um pangaré como eu. Imagina você jogando um campeonato mundial. Eu acho que são 2 jogos. Eu acho que a gente desvaloriza mais o campeonato do que realmente o europeu. Quando são 2 jogos, você dá mais a vida. Vamos colocar assim, porque você sabe, pô, você não pode perder. Se perder, tô fora. Se você perde um jogo com 3 jogos, você pode falar assim, pô, se eu ganhar os 2 seguintes, eu tenho chance de classificar. Mas, né? Mas eles não dão importância, mas eu vou falar pra você. O que criticaram o Real Madrid no primeiro jogo e agora a desclassificação do Atlético de Madrid na Espanha, nossa, estão batendo firme, hein? Fiasco mundial, estão batendo firme. Então, quer dizer... Sorlote ou Luiz Fabiano? Quem vai ficar mais pra história como centroavante do futebol mundial? Aí você tá, não. Ô, louco. Aí você... Eu achei que você ia soltar um quem? Não, também não é assim, mas pô... Aí, os caras nas transmissões do jogo do Brasil pegaram no pé pra caramba do centroavantão, hein, Luiz? Uma força pra dominar a bola. Né? Mas tá difícil, hein? Tá Foi brigando ele que perdeu aquele gol de Palmeiras, mas não vai ter o Gregory, né? Não vai ter o Gregory. Infelizmente, ele forçou essa coisa hoje aí, acabou tomando outro cartão e vai ficar fora das oitavas de final. Não interessa, Felipe, a festa aqui vai até altas horas da noite. Botafogo tá nas oitavas, Felipe. Que beleza! Nos braços do povo, nos braços da torcida do Botafogo. É a festa em Copacabana. E a gente continua no Rio para dar um abraço agora, sim, no meu amigo Tetrazinho! Zinho! Isso é bom demais. Fogão tá nas oitavas, Zinho! Que maravilha, hein? Perdeu com um gol no fim. Está nas oitavas. E nesse momento, o Palmeiras é um grande candidato a ser o adversário do Botafogo. Mas vamos combinar. A chave tinha PSG, tinha Atlético de Madrid e o Fogão passou, Zinho. Um abraço, o tamanho do feito do Botafogo. Um abraço para você também, Felipe, para o Zé Elias, Pascoal, fã de esporte. Não, maravilhoso, espetacular. Eu, particularmente, não acreditava na classificação do Botafogo. Quando saiu os sorteios, quando apareciam os grupos, não colocava o Botafogo como favorito para classificar. Assim, me surpreendeu. Não que o Botafogo não tenha um time bom. Tem um time bom, mas vem de desfazer esse time, de trocar treinador, de se ajustar, de ir melhorando. Aí quando vai melhorando já tem o anúncio que vendeu outros atletas. Isso poderia influenciar, além de cair no grupo mais complicado. Eu acreditava na classificação do Flamengo, do Palmeiras e do Fluminense. Nem que fosse em segundo lugar do grupo. Mas a do Botafogo, nesse grupo, era o mais complicado. Então o Botafogo tem que comemorar muito. Perder o jogo é chato, ninguém gosta de perder. E como foi, né? No finalzinho, né? Tomar o gol no finalzinho, estava na liderança do grupo, aí faltando alguns minutos, toma o gol. E de fazer um primeiro tempo muito bom. Acho que o primeiro tempo do Botafogo foi bom, foi até superior ao Atlético de Madrid. Então, assim, um jogo equilibrado. Mas o Botafogo está classificado e a torcida tem que comemorar. Chegou, está nas oitavas. Provavelmente deve ser o duelo brasileiro. É ruim, é bom, né? Porque se a gente pensar que se cair esse duelo, já temos um representante nas quartas. Mas essa rivalidade já acontece há algum tempo de Botafogo e Palmeiras. Se acontecer, acredito que o Palmeiras é só empatar o jogo dele, que ele é primeiro do grupo. Então deve acontecer esse duelo. Vamos lá, Zé, Pascoal, boa noite aos dois. Começando contigo, Zé, já vem junto, Pascoal. A classificação no Botafogo é impressionante, né? Assim, é uma chave duríssima do Botafogo, o grupo da morte, e ele passou, Zé Elias. Boa noite, Felipe, boa noite, Pascoal, boa noite, vovozinho, boa noite a todos que estão nos assistindo. Realmente a classificação é uma classificação muito difícil, né? Como o Zinho falou, acho que pouca gente acreditava no Botafogo, até pelas últimas partidas e principalmente pelo primeiro jogo contra o Seattle, né? Em que no finalzinho do jogo o John fez uma defesa ali que segurou o resultado. Eu acho que tem que comemorar, mas tem que assistir esse jogo de novo. Tem que assistir esse jogo, tem que assistir o jogo do Paris Saint-Germain, tem que assistir o jogo contra o Seattle para não cometer os erros que cometeu hoje, né? Eu acho que os primeiros 20 minutos o Botafogo foi muito superior no primeiro tempo. Depois o Simeone acertou ali, jogou o Depô um pouquinho mais por dentro, abriu um pouquinho mais os jogadores pelos lados, o time começou a jogar, jogou o Simeone, né, o filho dele, para o lado do campo, aí começou, o Botafogo recuou, o Giuliano, o Botafogo recuou um pouquinho, aí o Atlético começou a ganhar mais corpo no jogo,
E no segundo tempo eu acho que o Botafogo entrou para jogar no contra-ataque, né? Vamos jogar aqui fechadinho, até porque o Atlético também fez outras mudanças, colocou gente nova, Cook, colocou ali jogadores pelos lados do campo, preencheu o meio ali para tentar a todo custo o resultado, e o Botafogo teve aí algumas oportunidades de fazer o contra-ataque e não conseguiu. Foi um jogo difícil, um jogo repleto de emoções, né? E de nuances dentro do jogo, porque primeiro, depois você fecha, depois você segura, aí sai no contra-ataque, agora vamos segurar a bola, não consegue segurar a bola. Isso tudo faz parte da dinâmica do jogo, do emocional do jogo, dos atletas, daquilo que se passa na cabeça dos jogadores. Então, por isso que acho que é bom agora descansar, né? Recuperar bem e analisar nesses 3 jogos o que nós fizemos de bom e o que nós fizemos de ruim, para não se repetir no próximo jogo. Tudo aí leva a crer que é Palmeiras e Botafogo na próxima partida. Jogo sensacional, a rivalidade muito grande. E estou curioso para ver como será esse jogo aí, especialmente se tivermos esses dois times nas próximas horas, vamos dizer assim, né? Nos próximos minutos. Boa noite, Pascoal. Boa noite, Zen. Aê, Zen! Tá numa fase boa, Zen tá na fase boa. Elegante. Tá daquela fase, né, modelozinho, né, modelozinho. Aí, José, boa noite, Felipe, um abração pra você, fã de esporte. Primeiro, parabéns pro Botafogo. Parabéns. Aê, Botafogo! Os caras pensam, por isso que eu falo pra vocês, é sempre melhor jogar. O que tem que fazer? Ninguém ganha antes. Ninguém ganha porque tem uma camisa que é listrada, outra camisa que é branca, outra camisa que é... Não tem essa conversa, tem que jogar. Então, por isso que eu digo, é melhor jogar. É melhor jogar. Hoje, o Savarino não fez uma boa partida. O Savarino poderia... Arthur também não, começou bem, depois caiu muito, né? Quem? O Arthur também. O Savarino não fez uma boa partida, porque se ele faz aquele gol logo de cara... Se aquele encaixa aquela bola, aí é um abraço pro gaiteiro, aí ia ser só sorriso, é só alegria. Mas aquela bola não... Não, é o lance que você pediu, tá aí, foi mesmo. Pra mim, essa foi a bola do jogo. Porque se o Savarino faz esse gol, ele ganha moral, ganha personalidade. Mas eu vou dizer um negócio pra você. O Botafogo tem alguns jogadores que são, assim, na minha cotação, acima da média. Começa pelo centroavante, né? O centroavante é um baita jogador, esse Igor Jesus. Né? É um baita jogador. Como ele sustenta a bola, como ele segura, como ele sabe jogar, como ele é inteligente. Isso é, assim, pena pro futebol brasileiro, pena mesmo. Tô falando com dó, com pesar. Pena pro futebol brasileiro que ele vai jogar na Inglaterra na próxima temporada, no Nottingham Forest. Mas é o futuro dele, tem que pensar na carreira dele. Eu tô falando, pensando aí também Perdemos um gol aí, fala a verdade. Mas o Sorloth já tinha empurrado o Jair, né? O Sorloth já tinha empurrado o Jair. Então a falta foi marcada nesse lance. Só não entendi o perdemos. Você é Atlético? Não, o centroavante perdeu esse gol aí, né? Perdemos esse gol, porque eu digo assim, ó o nosso goleiro ali, perfeito. ó o zagueiro nosso, olha lá o nosso goleiro ali, ó. Eu tô brincando, eu falo nosso direto. O nosso é por causa de quem tá no ataque naquele momento. E eu vou dizer pra você, pra mim o Botafogo não fez feio, não. Classificou em segundo, tá bom. Poxa, você queria o quê? Maravilhoso. Tá ótimo. Tá ótimo. O primeiro jogo do Botafogo foi bem cozi, hein? Agora, quando o time jogou concentrado, compenetrado daquilo que tinha que fazer, do modelo de jogo que tinha que adotar, ganhou do campeão europeu. Hoje, foi segurando a bronca, até porque, pra mim, esse time do Atlético de Madrid tem um grande defeito, ele não sabe atacar, né? Porque é um time tão feito de tanta retranca. O treinador ajudou hoje o Botafogo, né? Porque colocou o time errado, né? Então, precisando ganhar 2-0, ele escala o time errado. Botou 2 centroavantes hoje, né? Hoje ele ainda botou 2 centroavantes. Mas o Sorloth enfiado lá... Meio, né, Pascoal? Meio. É o Sorloth, né? Porque o filho dele joga mais pelos lados do campo. Juliano. Por dentro, do jeito que começou, ele não consegue jogar. E só um detalhe, a gente tá pondo na tela, o Fogão se enfrentaria a Flamengo numa eventual final e tudo mais. Palmeiras ou Messi no caminho. Já a gente, inclusive, vai detalhar o contexto de tudo isso. Então, eu acho que o meio-campo do time do Botafogo, os 3 volantes, perdeu um, né? Perdeu um jogador do meu. Os 3 volantes são... Eu acho que um dos mais importantes pilares dessa equipe do Botafogo, que é o Gregory. O Gregory, que é o jogador mais físico do meio-campo. Ele joga no meio, depois quando ele tem que jogar entre os zagueiros, depois ele sai para os lados. Para mim, é o volante mais físico que o Botafogo tem, que joga mais no corpo.
né? E nesse jogo precisava dele jogar no... Porque o time do Atlético é um time argentino jogando na Europa. Né? Que eles são manhosos, eles caem, eles levantam e ganham tempo. Vocês viram como é que são? Eu não gosto, é um time argentino jogando na Europa, até porque o Simeone, tem muitos argentinos lá, a base da seleção da Argentina está jogando no Atlético de Madrid. Sim. Então, eu acho que a gente tem que parabenizar o time do Botafogo, dar os parabéns. O Gregory vai fazer diferença, vai fazer falta, muita falta no próximo jogo, porque não tem um jogador com a mesma qualidade dele, né? Quando o Cuiabano entrou, deu uma melhoradinha pelo lado esquerdo do time do Botafogo, mas acho que o Botafogo tem muito mais a apresentar. Porque quando o Botafogo jogou compenetrado, quando parou para pensar, esse é o jogo que a gente tem que entrar daquele modelo. Sabe aquele Botafogo que jogou contra o Paris? É aquele que é o Botafogo. Sabe aquele Botafogo que jogou contra o Palmeiras no Allianz para ser campeão brasileiro? Tá lembrado? Sim. Aquele é o Botafogo. Sim. Com o Galo com um a menos. Isso, com aquela decisão da Libertadores, com 30 segundos dos jogadores expulsos. Então, esse é o Botafogo que a torcida quer. Com esse uniforme, inclusive, com o uniforme branco, foi campeão da Libertadores. Então, é esse o time que a torcida quer. Esse time compenetrado, em busca primeiro do trabalho de marcação e depois da velocidade no contra-ataque, tendo jogadores que são muito diferentes, mas que ainda acho que o Botafogo pode caminhar bem nesse Mundial. É osso, se for o Palmeiras, é osso, jogo é osso. Eu sempre tenho favorito, mas eu espero ver o que vai acontecer hoje à noite, o que o Palmeiras vai fazer contra o Inter Miami. O Palmeiras tem alguns jogadores com cartão amarelo. Vai poupar esses jogadores hoje? Não sei. Ou vai correr o risco de perder esses jogadores nas oitavas de final. Então, são coisas que a gente vai ter que analisar, esses fatos, esses fatores que podem determinar uma escalação ou outra para a próxima partida. Zinho, para você, claro, o time ganhou do PSG, mas assim, do ponto de vista de bola, o que te chamou mais atenção nesse Botafogo? Óbvio que para você conseguir ganhar do PSG, conseguir passar numa chave como essa, não é uma coisa que salta aos olhos, mas assim, o que... Com base no que a gente estava junto no primeiro jogo da Recopa, aquilo era um fantasma, era um Botafogo fantasmagórico, assim, era uma imagem turva, isso tem tempo, mas foi ganhando corpo, foi encaixando. Mas o que você viu que você falou, caramba, fiquei surpreso em ver isso num nível tão alto, nesse momento que é o Mundial de Clubezinho? Eu acho que, assim, o Botafogo, como perdeu peças ofensivas que eram diferentes, ainda estou com saudade do Luiz Henrique e do Almada, porque o Savarino baixou, após a saída desse jogador, ele nunca mais jogou o mesmo futebol, aquele futebol do Savarino, ele não voltou depois da saída desses jogadores. Ele faz bons jogos, joga bem, cumpre as funções. O Arthur não, capacidade do drible, do improviso, de você não saber para onde ele vai sair. Ele é um jogador que até melhorou muito, o Arthur, cresceu muito, acho que está no melhor momento dele no Botafogo, mas ele é um jogador do lado de campo que volta, recompõe, marca, ajuda, chega na velocidade ali, bate de fora da área. Então, ofensivamente, você vê que o Igor Jesus fica muito isoladão, fica muito lá sozinho. Então, o que o treinador, o Paiva, sabendo que ele tem um elenco inferior ao Atlético de Madrid ou do Paris Saint-Germain, compactou esse time se doou, taticamente foi muito competitivo, marcou muito, dificultou muito o jogo. Estou falando de jogos grandes, né? Você vê quando ele teve que propor o jogo contra o Seattle, teve dificuldade. Uhum. Não conseguiu ser tão superior, fazer um placar mais elástico, não conseguiu. Então, o que me fez enxergar no Botafogo, um time competitivo, um time que luta, que briga, que cada espaço do campo não dá chance para o adversário, e nessa luta, nessa disputa, jogando mais no contra-ataque, vence o todo-poderoso Paris Saint-Germain, que entrou numa de tirar 5 jogadores. Meu amigo, deu a chance pro Botafogo, o Botafogo matou. Depois botou a cavalaria toda no segundo tempo e não deu jeito. Hoje, eu vou te falar a verdade, o Botafogo no primeiro tempo, para mim, foi melhor do que o Atlético de Madrid. Uhum. Esse Botafogo dos 20 minutos iniciais, que marcou forte, mas que jogou, eu acho que é taco a taco com o Palmeiras. Vai ser jogo de igual para igual. Eu até vou chamar uma tela aqui para falar especificamente de... Botafoguense, estamos classificados aí. Em segundo lugar, o mais importante é estar ali jogando as eliminatórias.
provavelmente aí vamos estar pegando o Palmeiras na próxima fase, né? Não gostaria, eu queria que todos os times, né, brasileiros, eles pudessem disputar contra outras equipes que não fossem do Brasil, né? Mas já que se for para ser assim, que seja, né? A gente vai estar dando uma previsão aí de como vai ser o Brasileirão, né? Vou jogando contra o Palmeiras. E sobre o jogo, acho que realmente o ataque não estava muito bom. No primeiro tempo estava melhor. O Savarino teve uma chance lá clara de gol. Ele poderia ter feito aquele gol se tivesse mais categoria. Não que o Savarino não tenha. Ele é um dos melhores ali da equipe, né? Junto com o Igor Jesus, mas poderia ter feito aquele gol e diminuído a tensão que nós torcedores e como jogadores estavam, né? E, pô, perdeu muita chance o Botafogo. Eu acho que faltou mais precisão nos contra-ataques. O Atlético de Madrid, eles estavam contra-atacando muito mais forte ali no segundo tempo. Eles estavam colocando muita pressão no Botafogo. E, bem, mas de maneira geral, o Botafogo não jogou mal. Pelo menos a minha visão, né? É o Atlético de Madrid, um clube gigantesco, né? Financeiramente muito maior que o Botafogo, mas a gente conseguiu passar de fase na frente deles, né? Perdendo por um gol de diferença só. Então, foi um bom jogo, sim. A mídia, como sempre, né, vai tentar ponderar a vitória do Botafogo. É sempre aquilo, né? Ah, ganhou, sim, foi mérito, parabéns, mas é sempre desse jeito, a gente já conhece, a gente já sabe. Mas a gente está aqui para analisar e comentar sobre esses comentários deles, né? Essas falas. E deixe o seu like, deixe o seu gostei se você gostou do vídeo de hoje.